Meus amores, meus queridos alunos do nono ano, um prazer estar com vocês, apesar da distância, tá bom? Um forte abraço, um abraço virtual e saudade de vocês. Turminha, eu vou ser breve mais uma vez nas minhas aulas aqui, dessa vez com um recurso da telinha aí, vocês estão me vendo, bacana, certo? Vai ter um momento que eu vou fechar a tela, que eu vou ampliar o slide. Esse slide vai estar disponível também para vocês. Teremos uma live daqui a alguns dias para que a gente possa debater, conversar um pouquinho sobre os conteúdos. Não fiquem preocupados, poxa, o professor Adriano está indo rápido demais, está indo devagar demais. A gente vai tirar todas essas dúvidas. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Geografia física da Europa, hidrografia do continente europeu. A gente vai traçar aqui de uma maneira simples para que a aula não se torne tão cansativa e exausta, tá bom? No máximo aí entre 10 a 15 minutos a gente vai eu vou estar passando para vocês de uma maneira simples, tá bom? Caso tenham dúvidas, a gente vai retornar ao mesmo conteúdo, não tem problema, não fiquem preocupados, tá bom? É um assunto pequeno que de fato traz uma ideia sobre a importância da hidrografia no continente europeu, certo? Qual a utilidade, reconhecer também que a parte hídrica favorece as atividades agrícolas, tá bom? Então o professor vai fechar a tela aqui, vai ampliar o slide para que a gente possa traçar algumas características, as principais características do continente europeu no que se diz respeito à hidrografia ou bacias hídricas, tá bom? Fazendo também às vezes um paralelo, uma diferença entre o nosso país, algumas características que são totalmente diferenciadas, diversificadas do continente europeu. Tá bom, gente? Então, segue a aula aí com o slide do professor Adriano. Vamos lá, turminha. Hidrografia do continente europeu, capítulo 8, páginas 83 até 87, salientando que o livro traz como título Hidrografia, recursos hídricos do continente europeu e asiático. Porém, todavia, entretanto, o professor Adriano só vai tratar agora aqui das principais características do continente europeu, para que não fique tão maçante e para que vocês não possam confundir, tá bom? O livro traz Europa e Ásia, mas hoje a gente vai trazer só a importância do continente europeu. De modo geral, turma, é o seguinte, a hidrografia da Europa ela é marcada pela grande quantidade de rios, lagos e mares interiores, na parte interiorana, desculpa. Diferente um pouco do nosso país, não é verdade? O nosso país que de fato tem um processo de drenagem exorreica, os rios nascem na parte interna e vão desaguar nos rios e mares. Tá bom? Não quer dizer que no Brasil não tenha rios internos, não, pelo contrário. Mas a navegação, a utilização na Europa, ela é muito maior do que no nosso país. Voltando aqui, a importância dos rios, beleza? É muito importante na Europa com a rede hidrográfica muito densa. O que significa isso, professor? Uma rede hidrográfica densa significa que existe locomoção, existe o ir e vir da própria sociedade no uso da hidrografia, certo? Os rios e os mares no continente europeu, turma, são importantes nos eixos de integração e comunicação, que é claro, facilitou, é óbvio, né, que facilitou o grande desenvolvimento no comércio e na indústria e favoreceu também a pesca e o turismo, certo? Eu vou estar dando uma passada aqui nos slides. Observe que existe uma dificuldade do professor aqui em passar os slides, mas já passei. Beleza. A aula de hoje a gente já começou a identificar os principais rios da Europa, entender a importância dos rios e reconhecer a importância da água para as atividades agrícolas. O professor de vez em quando vai trazer algumas imagens aqui para vocês em alguns fluxogramas ou mapas mentaizinhos que também vai servir para que a gente possa ter uma ideia mais simplificada do nosso conteúdo, dando continuidade, certo? Atendendo à distribuição, turma,
climática existente na Europa, os rios existentes no continente são relativamente pequenos, certo? Não tem uma extensão como, por exemplo, uma bacia hídrica do Amazonas, um rio São Francisco, um rio Tocantins-Araguaia, como existe aqui no nosso país, no nosso Brasil. Os rios eles são menores, fazendo um comparativo. Eu gosto sempre de trazer essas comparações para que a gente possa ter uma ideia, né? Claro que eu vou trazer alguns mapas aqui, certo? As regiões mais elevadas do relevo europeu, por exemplo, os Andes dos Pirineus, que a gente viu na aula passada, o Planalto Central russo, funcionam como importantes centros de recolha de água. Como assim, professor? São a nascente das grandes partes dos rios europeus, beleza? Algumas capitais europeias, turma, a nível de curiosidade, algumas capitais europeias são banhadas por rios como, no caso de Londres, né, o Tamsa, em Paris, o Sena, em Lisboa, o Tejo, sem falar também no Rio Tibre, em Viena. E aí o professor traz aqui, ó, faz um recorte, né, de um fluxogramazinho, falando da importância dos mares, golfos e penínsulas, as áreas acidentadas do continente europeu, beleza? Então aqui eu trago um mapinha. Poxa, professor, está distante, mas pega lá, faz um zoom, coloca um zoom e vocês vão ver, vão delimitar, né, vão mapear, vão identificar, ó, as áreas Portugal, Espanha, né, a área escandinava, Noruega e Suécia, a Jutlândia, Dinamarca. Eu estou falando aqui me referindo às penínsulas, né, a Península Itálica, certo? E os estreitos, as áreas estreiticas. Professor, significa estreito? Estreitos são áreas de canais, né? Não chega a ser uma área caudalosa, uma extensão de terras com a drenagem dos rios. E também os arquipélagos, né? As áreas, as ilhas, Islândia, Córcega, Sardenha na Itália, Sicília, Malta, são áreas, são ilhas que de fato têm um atrativo econômico muito bacana, né? As atividades turísticas nos principais arquipélagos do continente europeu. Está aí a famosa Bota, né? A área da Itália, os Alpes, aqui nessa coloração um pouco branca, certo? Dando continuidade, só para que a gente possa estar finalizando. Poxa, já, professor, verdade, o assunto ele só traz a ideia trazer os principais rios e a importância, né, no que se diz respeito às atividades econômicas e agrícolas. Os rios no continente europeu, de fato, eles são extremamente importantes. Economia, né, a sociedade europeia, que por tratarem dos rios navegáveis, aí nós temos aqui algumas vertentes, né, a vertente atlântica, o Reno, Elba, o Sena, o Tejo, a vertente do Mar Negro, a vertente do Mar Cáspio, o Volga, e os principais rios do continente europeu, que de fato o professor vai colocar aqui para vocês no slide, que é o Sena, o Ródano, o Reno, o Danúbio e o Volga, beleza? Aí eu trago também um conteúdo que traz uma conexão, né, uma convergência aqui, porque de fato o relevo ele tem uma importância sobre as bacias hídricas, porque se de repente você tem uma área planáltica, uma área de planície, você tem um volume de água diferenciado entre um e outra formação de relevo. Não podemos deixar de lado a concentração, a distribuição da população. Tem a ver, professor? Tem. A distribuição da população em qualquer parte do mundo, certo? A formação de relevo e a parte hídrica, elas são elas são diretamente proporcionais. A maior parte das pessoas, turma, não só no continente europeu, mas no Brasil, elas vivem em planícies. Peguem aí o Brasil no mapa mental de vocês. Onde é que está localizado? Onde estão localizados, de fato, a maior concentração demográfica, a maior densidade demográfica do Brasil está onde? Localizado no litoral, localizado na área chamada também de oriental ou leste, em razão das áreas baixas, né, e também da parte hídrica. O uso dos rios europeus de planícies, como eu coloquei aqui para vocês, turminha, ó, estão entre os mais navegáveis do mundo, ok?
E também você tem a formação da variação climática. As baixas altitudes, a tendência é que o clima seja mais ameno. E aí eu trago mais uma vez aquele fluxogramazinho para vocês, como revisão do que a gente passou aqui, do que eu coloquei para vocês. Né? Os rios europeus não se destacam pela extensão, mas pelo volume e a importância nas vias de transporte. Os principais rios, Volga, Reno e Danúbio. Aí eu coloco aqui a importância do Danúbio, a ligação entre a parte ocidental e a oriental da Europa, certo? Como linha de fronteira, considerado como no ponto de vista geopolítico, um dos mais importantes, atravessando a fronteira, o Danúbio, que fica na região, né, da floresta chamada Negra, na Alemanha, o Volga, que é uma das que fica localizado em uma das maiores áreas de planície, né, e também planalto da Rússia, no extremo norte do continente europeu. O Reno, certo? O professor coloca algumas características, construídas usinas hidrelétricas, né? O professor não deu muita ênfase nessas questões sobre usinas hidrelétricas, que vai ser assunto das próximas aulas, tá? Atividades de hidroeletricidade no continente europeu. Mas que de fato a maior parte dos rios de planalto no continente europeu, além de serem navegáveis, eles fazem parte também das chamadas usinas hidrelétricas. Não é comum, turma, grandes usinas hidrelétricas, construções de usinas hidrelétricas no continente europeu. Não é comum, mesmo porque a Europa ela se utiliza de vários elementos de alternativas de energia elétrica, principalmente a chamada maré motriz, tá? Por ser um país basicamente peninsular, tem uma riqueza muito grande nas oscilações das ondas de maré. E aí eu trago para vocês o mapinha dos principais rios. Observem, eles não são muito extensos, eles não são muito caudalosos. O Pó, o Sena, né? O próprio Volga. E observem uma situação, não são rios que possuem muitos afluentes, né? Ou seja, são rios caudalosos, são rios que se apresentam como chamados rios principais. E observem nas laterais de cada rio caudaloso aqui, ele não tem áreas de, vamos dizer, de desdobra, certo? Volga, aqui está a divisão dos Montes Urais, que separa o continente europeu do continente asiático. De uma maneira aqui mais simples, eu trago o nosso próximo conteúdo, certo? É o que a gente vai ver na próxima videoaula, a importância dos rios no continente asiático. De antemão, o rio Tigres, Eufrates, o rio Yangtze-Kiang, o Yangtze, entre a China, a Índia, o rio Ganges, o famoso rio Ganges com seu ritual religioso. Tá bom, turma? Então, na aula de hoje, mesmo sendo uma aula rápida, dinâmica, identificamos aqui os principais rios da Europa, a concentração, os motivos da concentração demográfica da população no leito dos rios em razão das atividades industriais, certo? E o reconhecimento, né, do uso da água para as atividades agrícolas. É claro que o professor não adentrou nas principais atividades agrícolas, tá bom? Do continente europeu. Gente, nessa aula rápida eu termino aqui, espero ter ajudado. Foi uma aula rápida, dinâmica, mas continente europeu, hidrografia, tá bom? Qualquer tipo de dúvida, manda lá um e-mail. Eu trago aqui também, ó, um outro mapinha mental para vocês sobre as características físicas do continente europeu. Qualquer dúvida, mais uma vez, adrianoprofessorgel@gmail.com. Um beijo, um forte abraço. Espero vocês na próxima live. Aliás, na próxima não, na primeira live que a gente vai fazer, tá bom? Um beijão!